Olá, gente, bom dia. Bem-vindos a mais uma aula de elementos de cálculo, a aula de número 45. Na aula de hoje, a gente vai estabelecer as fórmulas que nos permitem calcular as funções de arcos duplos e arcos metade. Mais precisamente, se eu conheço seno de x, cosseno de x, etc., como eu faço para calcular o cosseno de 2x, o seno de 2x, etc. Ou então, como eu faço para calcular o cosseno de x sobre 2, seno de x sobre 2 e por aí vai, ok? Óbvio que para obter as fórmulas dos arcos duplo e dos arcos metade, a gente vai usar as fórmulas de adição. As principais são as fórmulas que estabelecem o cosseno, o seno e a tangente da soma e da diferença de dois arcos. Tive o cuidado de colocar os sinais em cores respectivas, tá? Então, a fórmula com o sinal na cor vermelha do lado direito corresponde à expressão com o sinal da mesma cor do lado esquerdo, que são fórmulas que a gente deduziu na aula 44. Então, a partir dessas fórmulas, vamos obter expressões para, por exemplo, o cosseno de 2x. Posso escrever o cosseno de 2x como o cosseno de x mais x. E aí, se eu aplico a fórmula de adição, isso é o quê? Isso vai ser o cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Note que como o A e o B são iguais a x, então isso vai ficar, no final, cosseno ao quadrado de x, menos seno ao quadrado de x. Então pronto, já estabeleci aqui uma expressão para o cosseno do arco duplo. Cosseno de 2x é igual ao cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Então essa fórmula a gente vai usar ela muito. Vamos agora fazer analogamente para o seno de 2x. O que é o seno de 2x? É o seno de x mais x. E novamente, aplicando as fórmulas de adição para o seno da soma de dois arcos. Então isso é o seno A cosseno B mais seno B cosseno A. E como o A e o B são iguais a x, então isso vai ficar, então, conclusão, o seno de 2x é 2 vezes o seno de x, o cosseno de x. Então essa é a outra fórmula que me ajuda a estabelecer o seno do arco duplo. Então são fórmulas importantes que vocês já têm que memorizar desde já. Essa daqui, essa do seno. A da tangente, se você não quiser memorizar, não tem importância. É só você deduzir na hora, tá bom? Então, a tangente de 2x, fazendo do mesmo jeito, é a tangente de x mais x. E aí, aplicando a fórmula da tangente da soma de dois arcos, a gente sabe que isso representa a tangente de x mais tangente de y, de x, de novo, sobre 1 menos tangente de x vezes tangente de x. Estou usando a fórmula de tangente de A mais B. Então fica tangente A mais tangente B sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B. E aí quando você troca o A e o B ambos por x, então isso vai te dar. Então essa é a outra fórmula que vocês devem memorizar, tá bom? Então agora, com essas três fórmulas, você consegue resolver vários exemplos. É importante também você observar que na fórmula, essa fórmula, ela pode gerar duas outras fórmulas. Se você observar a identidade trigonométrica fundamental, e se você resolve este sistema, então você obtém duas novas expressões importantes que também vão ser úteis em muitos problemas.
Vou chamar essa equação de 1 e essa aqui de 2. Se você fizer 1 mais 2 membro a membro, então isso vai ficar o quê? Somando essas equações membro a membro, do lado esquerdo vai ficar cosseno de 2x mais 1. E do lado direito, na hora que você somar o lado direito, note que o menos seno ao quadrado vai cancelar com mais seno ao quadrado. Então vai resultar 2 vezes cosseno ao quadrado de x. Tá? E daqui você tira, portanto, que o cosseno ao quadrado de x é igual a 1 meio de 1 mais cosseno de 2x. Esta expressão, ela também é muito útil, principalmente lá no cálculo 1, quando vocês forem estudar integrais de funções trigonométricas. E, de maneira equivalente, se eu faço agora a equação 2 menos a equação 1, membro a membro, então o lado esquerdo vai ficar 1 menos cosseno de 2x. E no lado direito vai ficar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado menos, abre parênteses, cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Então, eliminando os parênteses, o resultado vai dar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado menos cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Então, o cosseno ao quadrado vai cancelar com o cosseno ao quadrado e o resultado será 2 vezes seno ao quadrado de x. Se vocês não acompanharam a justificativa verbal, vale a pena parar o vídeo um pouquinho e fazer as contas. E daqui você tira a expressão para o seno ao quadrado. Daqui você tira que o seno ao quadrado de x é o mesmo que 1 meio vezes 1 menos cosseno de 2x. Então essa é a outra expressão útil, principalmente para o cálculo das integrais. Então agora vamos resolver exemplos de aplicação. Então, primeiro exemplo, sendo tangente de x igual a 3/4 e x um arco do terceiro quadrante, eu quero calcular o seno de 2x. Então é claro que eu vou usar a minha fórmula aqui, né, que estabelece o seno de 2x em termos do seno de x cosseno de x, que é seno de 2x igual a 2 vezes seno de x cosseno de x. Tá? Então, o que eu preciso? Eu preciso calcular o seno de x e o cosseno de x a partir do dado do problema, que é tangente de x igual a 3/4, mais a informação de que eu estou no terceiro quadrante. Aqui eu vou obter o seno de x em termos da tangente de x. Então vamos lembrar daquelas fórmulas trigonométricas fundamentais. Por exemplo, aquela fórmula que relaciona o seno com a tangente. Tá? Então essa fórmula a gente viu em aulas passadas, é uma identidade fundamental. E aí ela permite você achar o seno a partir da tangente. E é o que eu vou fazer, né? Já que o meu problema me dá o valor da tangente. Bom, a tangente de x é igual a 3/4. Então, se eu substituo aqui tangente de x por 3/4, aí você faz as contas, você conclui que isso vai dar 9/25. Agora você usa o fato de que x é o arco do terceiro quadrante, tá? Entre π e 3π/2, o x. Então, neste quadrante, o seno, você sabe que o seno ele é negativo. Então, daqui você conclui que o seno de x é igual a menos a raiz de 9/25, portanto, menos 3/5. Você pode agora calcular o cosseno a partir do seno ou a partir da tangente. Você pode usar que o cosseno ao quadrado é igual a 1 menos o seno ao quadrado, ou usando a expressão que relaciona o cosseno com a tangente, que é cosseno ao quadrado igual a 1/1 mais tangente ao quadrado. Tanto faz, tá?
Vamos usar essa para variar um pouco. Então, isso vai ficar 1 sobre 1 mais 3/4 ao quadrado, 16 sobre 25. E, novamente, o fato de x estar no terceiro quadrante me dá que o cosseno de x vai ser menos a raiz de 16 sobre 25, já que no terceiro quadrante o cosseno também é negativo. Então, isso me dá que o cosseno de x vale menos 4/5. Então, pronto. Você já tem o seno de x e o cosseno. Então, agora você tem o seno de 2x. O cosseno que deu menos 4/5 e o seno que deu menos 3/5. Então, o resultado disso vai dar 24 sobre 25. Então, o seno de 2x é 24 sobre 25. Vamos ver mais um exemplo? Então, sabendo que o secante de x é 25 sobre 24 e que x é um arco do quarto quadrante, calcule a tangente de 2x. Bom, eu vou usar aqui a fórmula que relaciona a tangente do arco duplo com o arco de x. Tá? Então, conforme a gente viu, o que é o tangente de 2x? Olha lá, vamos voltar lá para ver. Veja, tangente de 2x é 2 tangente de x sobre 1 menos tangente ao quadrado. Ok? Então, eu preciso de descobrir quem é a tangente de x. Mas isso eu descubro a partir do dado do problema. Foi dado que a secante de x é 25 sobre 24. E agora a gente usa aquela relação trigonométrica fundamental que diz que 1 mais tangente ao quadrado de x é igual a secante ao quadrado de x. Vamos usar essa relação trigonométrica. Por que eu vou usar essa relação? Porque eu tenho a secante de x. Tá? Então vai ficar 1 mais tangente ao quadrado de x igual a secante de x ao quadrado. Como a secante de x é 25 sobre 24, então isso fica 25 sobre 24 ao quadrado. Ok? Que é, por sua vez, igual a 625 sobre 576. Então, daqui eu vou tirar que a tangente ao quadrado de x é igual a 49 sobre 576. No quarto quadrante, a tangente ela é negativa. Então, a tangente será menos a raiz de 49 sobre 576. Isso vai dar menos 7 sobre 24. Então, agora vamos para a tangente de 2x, que é o que eu quero. Então, podemos usar esse pedaço aqui, ó, fazer aqui mesmo, olha. Vai ficar 2 vezes a tangente de x, que nós encontramos, que é menos 7 sobre 24, sobre 1 menos a tangente de x ao quadrado, que é menos 7 sobre 24 ao quadrado. Então, você faz as contas aqui. É fácil você verificar que o resultado disso é menos 336 sobre 527. Bom, agora, um último exemplo de aplicação da fórmula do arco duplo. Então, é um importante exemplo para você ver como que essas fórmulas elas ajudam bastante. Como que você vai esboçar o gráfico do seno ao quadrado de x? Vocês vão ver como é útil, essas fórmulas são úteis para ajudar a gente a traçar determinados gráficos, como esse aqui, por exemplo, o gráfico de 2 vezes seno ao quadrado de x. Claro que a gente vai expressar a função em termos do cosseno de 2x. E o cosseno de 2x a gente sabe como traçar. A gente usa os conhecimentos lá das aulas anteriores. Então,
vai ficar y igual a 2 vezes seno ao quadrado de x. E agora a gente vai usar essa expressão aqui, ó. Olha aqui. Vamos usar essa daqui. Seno ao quadrado de x igual a 1 meio, que multiplica 1 menos cosseno de 2x. Essa é a identidade. Isso é uma identidade trigonométrica, certo? Então, a gente usa essa identidade para assumir com o seno ao quadrado da expressão. Então, isso fica igual a 2 vezes o seno ao quadrado, que você vai substituir por 1 meio, vezes 1 menos cosseno de 2x, tá? Bom, aí continua. Simplifica 2 com 2. Então, isso vai ficar o quê? O gráfico de 2 seno ao quadrado é o mesmo gráfico de 1 menos cosseno de 2x. Vamos fazer o gráfico para x restrito a 0, 2π, e vocês completam os demais pontos do domínio. Então veja, o cosseno de 2x, qual é o período do cosseno de 2x? É o período do cosseno de x dividido pelo m, que é 2, ou seja, o período é π. Então a gente sabe que esse gráfico ele dá um ciclo completo de 0 a π. Em x igual a 0, o cosseno de 2x vale 1. Então o gráfico vai passar aqui. Estou fazendo primeiro o gráfico de 2x, depois eu completo. Faço do menos e depois do menos cosseno de 2x e depois faço a translação 1 menos cosseno de 2x. No π sobre 2, o cosseno de 2x vale menos 1, porque quando x é π sobre 2, 2x vale π. No π sobre 4, o cosseno de 2x vale 0, porque 2x vale π sobre 2. E da mesma forma, no 3π sobre 4 vale 0, e no π, o cosseno de 2π vale 1. Então, o gráfico do cosseno de 2x vai passar aqui. Então, o gráfico vai fazer isso aqui, ó. Cosseno de 2x. Aí, de π a 2π, um novo ciclo se forma. Então, pronto. Esse é o gráfico do cosseno de 2x. Agora, vamos fazer o gráfico do menos cosseno de 2x, que é o reflexo. Tá? Então, quando você multiplica uma função por menos 1, o gráfico vai ser o reflexo dele em relação ao eixo dos x. Então, o reflexo eu vou pintar em outra cor, vai ser na cor azul. Então, onde o cosseno de 2x é positivo, no reflexo ele fica negativo. É só você rebater. E onde o cosseno de 2x é negativo, o menos cosseno de 2x fica positivo. Então, isso equivale a fazer isso aqui, ó. Então, esse gráfico de azul é o gráfico de y igual a menos cosseno de 2x. E, finalmente, vamos fazer a translação de uma unidade. Tá? Então, quando você faz 1 menos o cosseno de 2x, você está somando uma unidade a todas as imagens. Então, você vai transladar o gráfico uma unidade para cima. Eu vou tirar essa expressão daqui para eu ganhar espaço. Então, aqui o que eu estou desenhando de verde vai ser o gráfico de 1 menos cosseno de 2x. Então, eu vou transladar uma unidade. Então, o máximo que atinge 1 do gráfico vai passar a atingir 2. E o mínimo que atinge menos 1, aqui estava 1, está errado, é menos 1. Menos 1 mais 1 vai ser o quê? 0. Então, os pontos de máximo vão agora bater no 2. Então, esses pontos aqui, eles vão ser transladados para o 2. Então, o gráfico, veja, agora vai passar aqui. Os pontos de mínimo vão ser transladados para o 0. Então, vamos dar esses pontos aqui.
E os pontos onde o gráfico azul se anula, 0 mais 1 dá 1. Então, esses pontos aqui, onde o gráfico azul se anula, serão as imagens que dão 0, vão ser transladadas para 1. Então, o gráfico vai fazer isso aqui, ó. Então, pronto. Esse gráfico que vocês estão vendo aqui de verdinho é o gráfico de 2 seno ao quadrado de x, que é também 1 menos cosseno de 2x. Bom, e como vocês podem observar, vocês estão vendo aí o gráfico da função, ele foi traçado no intervalo 0,2π. E aí fica como tarefa vocês estenderem esse gráfico para o restante dos valores de x em R. Observa também que no intervalo 0,2π você está vendo 2 ciclos completos. Claro, né? Já que o período da função é π, então em 0,2π você vai ver 2 ciclos do gráfico. Agora vamos obter as fórmulas para os arcos metade. Vamos aproveitar já algumas fórmulas para a gente, a partir delas, obter uma expressão para as funções trigonométricas dos arcos metade, que são essas duas fórmulas aí. Tá? Essas duas fórmulas elas foram obtidas a partir do arco duplo. Né? Observa que 2x é o arco duplo de x. Então agora a gente quer obter uma expressão semelhante para os arcos metade. O arco metade de x, obviamente, é x sobre 2. Então vamos usar essas duas fórmulas para a partir delas obter uma expressão equivalente para os arcos metade. Então estão aí as duas fórmulas que a gente vai usar para obter fórmulas para os arcos metade. A gente obtém estas fórmulas simplesmente fazendo x igual a sobre 2. Simples assim. Então você vai nessas fórmulas e troca x por a sobre 2. Então fazendo isso na primeira, vai ficar seno ao quadrado de x, que agora virou a sobre 2, é igual a 1 meio, que multiplica 1 menos cosseno de 2x. Quando você substitui o x por a sobre 2, fica 2 vezes a sobre 2. Aí se você cancela o 2 com 2, então sua fórmula ficou assim, ó. Então, é uma maneira de você obter o seno ao quadrado de a sobre 2, por exemplo, aqui no caso, em termos do cosseno de a. É claro que depois, para achar o seno de a sobre 2, você vai ter que extrair a raiz quadrada. E aí vai ver qual sinal vai escolher, se é mais ou menos, isso vai depender do quadrante onde o arco a sobre 2 está. Ok? Mesma coisa, a gente vai fazer agora x igual a sobre 2 na segunda fórmula. Então vai ficar assim, né? Ó. Cosseno ao quadrado de a sobre 2 igual a 1 meio de 1 mais cosseno de 2 vezes a sobre 2. Simplifica. Então, essa outra fórmula te permite obter o cosseno do arco metade, a sobre 2, em termos também do cosseno a. E, para fechar o conjunto, vamos também obter a tangente, certo? Veja, o que é a tangente ao quadrado de a sobre 2? Agora vamos direto usar a definição. Tangente ao quadrado de a sobre 2 é o mesmo que seno ao quadrado de a sobre 2 dividido por cosseno ao quadrado de a sobre 2. Tá? Com parênteses aqui, não é necessário não, mas às vezes é bom colocar para vocês que estão vendo isso pela primeira vez, não fazer confusão.
Agora a gente vai substituir o seno ao quadrado de A sobre 2 por 1 meio, 1 menos cosseno A, e o cosseno ao quadrado de A sobre 2 por 1 meio, 1 mais cosseno A. Corta 1 meio com 1 meio. Então, com isso, você conclui que a tangente ao quadrado de A sobre 2 é igual a 1 menos cosseno A, 1 mais cosseno A. Então, a gente vai ver que essas fórmulas são muito úteis para aplicar em diversos problemas. Vamos já fazer aqui, ver um exemplo de aplicação. Calcule as funções circulares do arco de π sobre 8. Vou calcular aqui apenas o seno, o cosseno e a tangente, e as outras três, com a tangente, com a secante e secante, eu deixo como exercício para vocês fazerem, já que elas são em termos dessas três que eu vou fazer aqui. Então, vamos usar a fórmula, né, do arco metade. Agora, o que a gente observa é que o π sobre 8 é a metade de π sobre 4. Então, eu vou fazer o x igual a π sobre 4 nessa expressão. E quando você faz x igual a π sobre 4, x sobre 2 vira π sobre 8. Ok? Então, vai ficar seno ao quadrado de π sobre 8 é igual a 1 meio, que multiplica 1 menos o cosseno, que no meu caso é π sobre 4. Ok? Como o cosseno de π sobre 4, a gente sabe, é raiz de 2 sobre 2, então isso vai ao mesmo que 1 meio de 1 menos a raiz de 2 sobre 2. Aí, se você faz as contas, divide e multiplica, isso é o mesmo que 2 menos a raiz de 2 sobre 4. Então, isso é o valor do seno ao quadrado de π sobre 8. Eu quero agora o seno de π sobre 8. E o π sobre 8, como ele é um ângulo do primeiro quadrante, então, a gente sabe que o seno de π sobre 8 é positivo. Sendo positivo, então você vai escolher da expressão acima, você vai ter que tirar a raiz quadrada dos dois lados. Então, você vai tirar que o seno de π sobre 2 vai ser mais a raiz de 2 menos a raiz de 2 sobre 4. Que é o mesmo que a raiz de 2 menos raiz de 2 sobre 2. Então, esse é o valor do seno de π sobre 8. Para o cosseno de π sobre 8, a gente usa a outra fórmula. Cosseno ao quadrado de x sobre 2 igual a 1 meio de 1 mais cosseno de x. Também com x igual a π sobre 4. Então, vai ficar cosseno ao quadrado de π sobre 8 igual a 1 meio de 1 mais cosseno de π sobre 4. Então, as contas são bem similares, bastando apenas trocar o sinal de menos lá na fórmula do seno pelo sinal de mais aqui na fórmula do cosseno. E observando que o cosseno de π sobre 8 também é positivo, pois o π sobre 8 é arco do primeiro quadrante. Como eu disse, as contas são bem similares, bastando apenas trocar o sinal de menos pelo sinal de mais. Então, isso é o mesmo que raiz de 2 mais raiz de 2 sobre 2. Bom, se você tem o seno de π sobre 8 e o cosseno de π sobre 8, agora é só encontrar a tangente de π sobre 8, que é o quociente. Você pode fazer agora de duas maneiras, né? O tangente de π sobre 8 você pode fazer usando a fórmula. Então, isso vai dar, se você fizer as contas, você vai concluir que isso é a raiz de 2 menos 1. Alternativamente,
Você também pode calcular a tangente ao quadrado de π sobre 8, como sendo o seno, já que você tem o seno, né? Essa fórmula, ela que a gente acabou de usar aqui, na verdade ela é útil quando você só conhece o cosseno. Então você usa essa fórmula. Mas agora, aqui a gente conhece tanto o seno quanto o cosseno. Então podemos também usar essa fórmula aqui. E já que a gente tem os valores do seno ao quadrado de π sobre 8 e do cosseno ao quadrado de π sobre 8, 2 menos a raiz de 2 sobre 4, e o cosseno ao quadrado, que é 2 mais a raiz de 2 sobre 4. Isso vai ficar 2 menos a raiz de 2 sobre 2 mais a raiz de 2. Aí se você racionaliza, continua, desenvolve os quadrados. Isso vai dar 3 menos 2 raiz de 2. Tangente de π sobre 8. Como π sobre 8, a tangente de π sobre 8 é positiva. Tangente de π sobre 8 será a raiz quadrada de 3 menos 2 raiz de 2. Aí fica como tarefa vocês verificarem que isso de fato é um bom exercício para vocês treinarem operações com radicais. Vamos para mais um exemplo. Para a gente fazer esse exemplo, a gente vai então usar a nossa fórmula seno ao quadrado de x sobre 2 igual a 1 meio de 1 menos o cosseno de x. Para eu usar essa fórmula, de quem que eu preciso? Do cosseno de x, certo? A gente pode obter o cosseno de x, por exemplo, usando aquela relação trigonométrica fundamental, que diz, caso você não lembre, você pode tentar fazer uma dedução rápida. Claro, você precisa de lembrar que 1 mais tangente ao quadrado de x é igual a secante ao quadrado de x. Então essa expressão fica 1 sobre secante ao quadrado de x, que é o cosseno ao quadrado de x, já que a gente sabe que a secante é o inverso do cosseno. E como a gente tem a tangente de x, que é 5 sobre 12, então é só jogar na expressão que a gente acha o cosseno de x. Então isso é o mesmo que 1 sobre... Aí se você faz as contas, você vai encontrar que isso é igual a 144 sobre 169. Bom, esse é o resultado para o cosseno ao quadrado de x. Como não foi dito o arco em que o x está, apenas foi dado que a tangente de x é 5 sobre 12, então veja, o fato da tangente ser positiva, né, não te garante em qual arco que você está. O máximo que você sabe é que você vai estar no primeiro quadrante ou no terceiro quadrante, que são os quadrantes onde a tangente é positiva, tá? Só que nesses quadrantes, o cosseno, no primeiro o cosseno é positivo, no terceiro o cosseno é negativo. Então, de qualquer forma, você vai precisar das duas possíveis soluções. São os possíveis valores para cosseno de x. Então tá aí, né? Seno ao quadrado de x sobre 2 é igual a 1 meio de 1 menos cosseno de x. Aí você substitui aqui os possíveis valores para cosseno de x. Então vai ficar... Quando você substituir o cosseno por mais 12 trezeavos, 1 menos cosseno vai dar 1 menos 12 trezeavos. E quando você substituir o cosseno por menos 12 trezeavos, menos com menos dá mais, então o resultado vai dar 1 mais 12 trezeavos. Então, com isso você conclui que aí você resolve essas contas, você vai encontrar dois possíveis valores para o seno ao quadrado de x sobre 2, que é 25 sobre 26 ou 1 sobre 26. Tá bom? E aí, portanto, você vai ter 4 possibilidades para o seno de x sobre 2, certo? Então, as possibilidades para o seno de x são mais ou menos a raiz de 25 sobre 26 e mais ou menos a raiz de 1 sobre 26.
Então o resultado disso vai ficar, tá? E aí fica como tarefa para vocês fazerem a racionalização destes números. E como um último exemplo, estude a variação da função f de r em r, dada por f de x é igual a raiz quadrada de 1 menos o cosseno de 2x sobre 2. Nesses tipos de exercício, de problema, estudar a variação, em outras palavras, é você obter uma expressão mais simples, traçar o gráfico e ver qual é o período, qual é o domínio, qual é o conjunto imagem. Porque com isso você está tirando vários elementos da função, tá? Então fala variação, porque você vai ver, por exemplo, onde que vai variar o período, onde que vai variar os valores da função. Então, isso quer dizer o quê? Estabelecer período e conjunto imagem, tá bom? Bom, é claro que você vai ter que usar aqui os conhecimentos desta aula. Mas a gente vai usar aqui a fórmula do arco duplo, né? Porque a gente tem aqui 2x. Da fórmula do arco duplo, eu tiro que o seno ao quadrado é igual a 1 meio de 1 menos cosseno de 2x. Agora, olha para a sua expressão f de x. F de x é a raiz quadrada. Veja que o que está aqui dentro da raiz, eu posso escrever na forma 1 meio de 1 menos cosseno de 2x. Dá na mesma, né? São formas equivalentes de expressar a mesma coisa. Por que eu escrevi desse jeito? Porque agora você observa que isso aqui é exatamente quem? O seno ao quadrado de x. Então, isso me dá que o f de x é a raiz do seno ao quadrado de x. E a gente sabe que isso é módulo do seno de x. Certo? Como você não tem valor específico de quadrante aqui, você não está restrito a nenhum quadrante, você está em R. Então, em R, o seno muda de sinal numa infinidade de vezes, tá? Então você tem que botar um módulo. Pronto. Então a sua função, na verdade, é o módulo do seno. A gente já conhece o gráfico do seno de 0 a 2π. Como eu quero o módulo do seno de x, então veja, o módulo do seno de x, como a gente viu em aulas passadas, vai ser o módulo de uma função vai ser a própria função, na região onde essa função é maior ou igual a zero. E vai ser menos ela na região onde essa função for negativa. Qual é a região aqui de 0 a 2π que o seno é positivo? A região é essa daqui, ó, é a região de 0 a π. Então, nessa região, o gráfico do seno de x se mantém, porque nessa região o seno é positivo e, portanto, o módulo do seno é o próprio seno. Então, eu vou pintar de verde o gráfico do módulo do seno. Então, aqui você vai ter também o gráfico do módulo do seno. E as regiões onde a função é negativa, o módulo vai ser menos ela. Qual região que o seno é negativo? É nessa aqui, ó. Π é 2π. Como aqui, nessa região, o seno é negativo, então o módulo vai ser menos seno de x. Então você faz uma reflexão. Então o gráfico vai dar isso aqui. Tá? Então, tá aí o gráfico de verde, representa o gráfico da função f de x. Tá? Então, esse aqui é o gráfico da função f de x igual ao módulo do seno de x. Você vê que no intervalo 0, 2π, você tem 2 ciclos da função. Isso mostra que o período da função é π. Então, o período é π. A imagem da função é quem? Imagem de f. Note que a função verde ela está toda confinada entre as retas y igual a 1 e y igual a 0. Então, isso mostra para a gente que a imagem da função é o intervalo fechado 0, 1. E se você fizer esse gráfico para os demais valores de x, o seu gráfico vai ter esse aspecto aqui, ó. Entendeu? Então, esse é o gráfico da função y igual a módulo do seno de x para x em R. Bom, então, com isso a gente termina essa aula, tá? Então, até daqui a pouco, na próxima aula,
em que a gente vai falar da transformação em produtos. Um abraço a todos.